tudo bem? Eu me chamo Isabel Dourado, eu sou aluna do Colégio Embraer de Juarez Vanderlei e hoje o tema da aula é artigos. Bem, o que são os artigos? Os artigos são uma das 10 classes de palavras, cuja função é acompanhar o substantivo e determinar ou determinar. Como assim determinar ou determinar, Isabela? Dentro dessa classe de palavras, nós temos duas definições, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são a, o, as e os. E basicamente eles vão especificar o substantivo de uma maneira precisa. Um exemplo disso é, a menina se veste muito bem. Quando ele aplica o artigo a na frente da menina se veste muito bem, ele está especificando qual menina ele está falando. E é apenas aquela menina que ele se refere. Ele não está falando de outra menina, ele está falando daquela. Aquela menina se veste muito bem. Enquanto isso, os artigos indefinidos eles vão generalizar os substantivos. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Vale ressaltar que não se deve confundir os artigos indefinidos com numeral. Enquanto os artigos indefinidos eles vão ser empregados na frase para generalizar aqueles substantivos, os numerais eles vão quantificar. Então, por exemplo, quando eu falo eu preciso de um copo de água, eu não estou falando de artigo indefinido, eu estou falando de numeral, que ele precisa apenas de um copo de água. Ele está enumerando, então 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto isso, os artigos indefinidos eles só vão generalizar. Então, por exemplo, eu comprei um livro ontem. Quando ele fala eu comprei um livro ontem, ele não está especificando, só está generalizando. Eu comprei um livro ontem. Os artigos, eles também apresentam outras funções. E uma delas é substantivar as palavras. Como assim substantivar? Basicamente, ele vai pegar palavras que não são classificadas como substantivos e as transformar em substantivo. Como, por exemplo, eu estou entre o viver e o sobreviver. Quando ele aplica o artigo o na frente daquelas duas palavras que são verbos, ele vai estar classificando elas como substantivo, vai transformá-las em substantivo. Ou seja, o viver e o sobreviver agora viram substantivos naquela frase, por causa dos artigos. Assim como qualquer outra classe de palavras, o artigo também tem seus casos especiais. O primeiro deles é, quando você vai aplicar o artigo antes dos pronomes possessivos, aquele artigo é facultativo. Então, você pode colocar aquele artigo lá ou não. Ele não vai fazer diferença, mas ele também não vai estar desrespeitando a norma padrão da língua portuguesa. Então, por exemplo, Joana viu seus amigos ontem e Joana viu os seus amigos ontem. Os dois vão estar respeitando a norma padrão. Então, você pode aplicar os dois que está tudo bem. O outro é, quando você aplica o artigo depois do pronome indefinido todos, todas e todo, toda, você vai estar indicando totalidade. Como, por exemplo, toda a empresa entrou em crise. Quando você fala toda a empresa entrou em crise, você vai estar falando que uma empresa inteira entrou em crise. Então, todos os setores daquela empresa entraram em crise. Mas quando você tira esse artigo, então fica toda empresa entrou em crise, toda empresa entrou em crise é como se todas as empresas entraram em crise ao mesmo tempo. Um outro exemplo de casos especiais do artigo é que você só aplica o artigo antes do substantivo casa, que indicando moradia ou lar, quando aquela casa for especificada. Então, por exemplo, Joana saiu de casa semana passada. Você viu que eu falei o de sem estar juntando a preposição com o artigo? Porque não tem um artigo ali atrás. Então, ele só vai ficar de, porque você não deve colocar o artigo antes daquela moradia, porque aquela moradia não está sendo especificada. Então, só está falando que a Joana saiu de casa. Que casa? Se é da casa dos avós, dos pais, da amiga, ela saiu de casa. Mas agora, por exemplo, eu fui à casa da minha amiga semana passada. Eu especifiquei que aquela moradia, que aquela casa é da minha amiga. Então, eu aplico o artigo antes do substantivo casa. Um outro exemplo de caso especial de artigos é que após as palavras cujo, cuja, cujos e cujas, não se deve aplicar o artigo. Ou seja, eu entrei num cursinho cujo foco é passar em uma universidade. Então, você está vendo que eu apliquei esse artigo o? Ele é errado, de acordo com a norma padrão. Então, você deve tirar ele e apenas deixar cujo foco, apenas. E por último, entre os casos especiais, a gente tem que
quando você vai se referir em uma frase sobre uma instituição, um nome de jornal, um nome de revista, você não deve juntar aquele artigo com outro artigo ou com outra preposição que vem antes. Então, por exemplo, muitas pessoas utilizam a frase: eu vi essa notícia na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um jornal, é um meio de comunicação de notícia. Só que a frase está empregada errado, porque ela juntou o artigo A de A Folha de São Paulo com uma preposição, que é o em. Então ficou: eu vi essa notícia na Folha de São Paulo, mas é errado, porque você vai estar indo contra a norma padrão da língua portuguesa. Então o certo é: eu vi essa notícia em A Folha de São Paulo. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo estudo aí para a prova, desejo toda a sorte do mundo e é isso.